Olá, graça e paz. Se você é a primeira vez aqui no canal, aqui é a Isabela Andrade do canal A Bíblia Tem. Bom, esse canal é para compartilhar aquilo que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, que eu tenho estudado e que tem impactado a minha vida, e obedecendo também uma ordem do Espírito Santo de compartilhar isso. Paulo escrevia cartas. Hoje a gente tem a tecnologia, a internet ao nosso favor, que pode alcançar muitas pessoas com aquilo que a gente tem sido ministrado por Deus. A gente vive um coletivo. Hoje eu entendo muito bem isso, que nem sempre Deus vai enviar anjos para falar com você. Ele vai usar pessoas, e a gente tem sido abençoado através de pessoas que têm se dedicado a ouvir a palavra de Deus. E eu tenho me dedicado a isso e quero compartilhar. Bom, esse vídeo é um tema que eu tinha gravado já, esse vídeo, mas aí eu apaguei e estou gravando de novo, porque ele tem muito a ver com o contexto do que está acontecendo agora na nossa realidade, né? A gente tem vivido algo muito inusitado. Eu falo isso, vou fazer 35 anos e nunca vivi nada parecido com isso, né? A gente teve a HN1 há um tempo atrás, há 10 anos, né, se eu não me engano, e eu não lembro desse impacto como está sendo dessa maneira, enfim. O que eu queria dividir com vocês é um texto que eu estava meditando sobre. Eu tenho lido muitas coisas sobre a mente, sobre ansiedade, sobre como isso afeta o nosso corpo, nossa alma, e como controlar isso, né? Como dominar a nossa mente. E a passagem que eu estava lendo sobre o que o Espírito Santo estava falando comigo é uma passagem conhecida, que é Jesus no Getsemane. A Bíblia fala que quando Jesus estava lá no Getsemane, ele suou gotas de sangue. E aí o Espírito Santo falava comigo como o nosso corpo, né, como o nosso físico pode ser impactado devido ao que a nossa mente está projetando, planejando, pensando ou presa, né? E assim, é incrível como a nossa mente, ela sempre se agarra, ela sempre projeta o caos, né? Não sei se só comigo, mas acredito que não. Toda vez que a gente está diante de uma situação e a situação ainda não aconteceu, a gente está no processo, a nossa mente parece que ela só planeja o caos, e isso traz sobre a gente uma angústia, uma preocupação, e a gente, graças a isso, o nosso corpo sintomatiza várias coisas, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho enxaqueca, eu fico com, não insônia, de não conseguir dormir, mas eu perco sono durante a madrugada, e aí sim entra a insônia. Acho que é insônia lá no mesmo, né? E não durmo direito, como muito. E aí acho que se você tiver a mesma coisa, você vai listar aí várias coisas que acontecem com você também. Por isso que eu tenho estudado sobre isso, para que eu possa trazer o controle sobre a minha mente, e o Espírito Santo tem falado sobre isso ao meu coração, sobre a gente tomar as rédeas, né? E aí, quando a gente lê essa passagem de Jesus, o futuro que estava fazendo Jesus sofrer era um futuro revelado, era algo que ia acontecer. Na maioria das vezes, o que a gente sofre é por coisas que a gente nem sabe se vai acontecer ainda. Durante essa pandemia, a gente já está vendo acontecer em alguns lugares, e isso tem causado um pânico, né? Uma histeria, um pânico em muitas pessoas, e tem sido gatilho para muita gente, né? Então, tem pessoas que a ansiedade está violenta porque ela está com medo, ela está preocupada, porque ela está vivendo um futuro que ainda não se manifestou aqui. E isso é mais preocupante porque é diferente de quando é algo só sobre a nossa vida, que de fato ainda não aconteceu, igual era o caso de Jesus. Nessa pandemia a gente está vendo acontecer em outros lugares, então isso acentua o nosso medo e fica mais difícil controlar. Então esse vídeo eu quero falar para você que ainda está aí na sua casa bem. Viva o hoje, e o hoje você está bem, o hoje você está saudável. Então contemple isso, agradeça por isso, viva esse momento em que, apesar de todo o alerta, você está bem. Você está aí com saúde, você está aí vivo ainda, né? E aí eu preciso fazer um adendo, um parênteses. Se você está assistindo esse vídeo e está vivendo já esse drama de algum familiar ou até você doente, o que eu posso te dizer nesse momento é força, fé. Eu creio que aqui é só um plano terreno, então tem algo muito melhor depois daqui. Mas eu também sei que, como ser humano, ninguém quer morrer, né? A gente não quer morrer, mas eu creio que tem algo muito melhor. Aqui a gente só sai desse corpo físico, mas a gente tem uma alma que permanece viva, eterna, o espírito, né, que é eterno, e eu creio que a gente vai encontrar com o Pai. E minha expectativa para a tua vida
é que a sua mente se acalme e entenda esse processo que faz parte da vida, tá? Mas eu quero te desejar força, fé e que Deus continue no controle. Não sei qual é a tua fé, o que você proclama, mas espero que as minhas palavras sejam como o Espírito Santo falando ao teu coração. E para você que tá bem, que tá saudável, eu quero que você entenda e viva o hoje. É o que eu tenho feito com a minha vida. Eu acordo e penso, hoje eu estou vivo, e agradeço e contemplo isso. E aí também quero te orientar a evitar algumas coisas. Você precisa se conhecer a sua mente, saber até onde você pode ir. Então, por exemplo, coisas que eu estou evitando de fazer. Evite fazer coisas, assistir coisas que você não vai poder interferir. Por exemplo, nessa pandemia a gente está vendo a divulgação das quantidade de pessoas mortas. Eu acho que essa informação pra gente não é válida, porque você não vai poder interferir no que está acontecendo. Eu acho que essa informação ela é muito válida para conscientizar. Mas se você já está conscientizado, né, de que você tem que gerar algumas mudanças na sua rotina, então eu acho que é inútil você ficar vendo essas informações, porque é uma coisa que você não vai conseguir alterar e que vai ser gatilho para te gerar pânico. Então eu tenho procurado ver informações no que eu posso fazer. Então, se eu tiver aqui na rua, né, eu tenho minha mãe, então sou eu que vou na rua, tô indo na rua para ela. Então, se eu tiver aqui na rua, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu voltar, com roupa, com higienização? Então, assim, procure assistir coisas que você tem como interferir, que você tem como colaborar. Evite ver assuntos que são coisas que já aconteceram e que você não vai ter como interferir, que vai te deixar realmente em pânico. Então não alimente isso, né? Tem gente que leva de boa, assiste de boa, não afeta, mas tem gente que afeta. Então se te afeta, não assista. Procure outros caminhos. A Bíblia fala que Jesus ele sabia o que ia acontecer e aquilo gerou tanta angústia ao ponto dele suar sangue. Eu li algumas explicações sobre isso, falando que de fato isso é possível, que é quando o corpo é submetido a uma angústia muito profunda. Só que a gente sabe de coisas que a gente sente, né? Devido a esse estresse, né? Pode listar. Então, é real que o nosso corpo ele psicomatiza coisas que estão na nossa mente, reage a isso. Então tome o controle disso, evite, né? No outro vídeo eu falava sobre rotinas, né? Porque quem é ansioso vai ser assim, até com coisas simples, tipo, amanhã eu tenho algumas coisas para fazer, só o fato de ter coisas para fazer, a mente começa a ficar acelerada. Então, faça uma listinha, né? Se você continua trabalhando em casa, home office, continua com seus afazeres, mantenha os seus afazeres, né? Crie afazeres se você não tiver. Faça uma listinha e vá ticando. Eu faço muito isso, um caderninho, faço uma lista e vou ticando as coisas que eu fiz. Enfim, a palavra que eu quero deixar pra vocês é: não vivo amanhã, vivo hoje. É difícil, não tô dizendo pra vocês que é fácil não, tá? Tô dizendo o que eu tô praticando, porque é difícil, mas eu posso dizer pra vocês que é possível. Então, não entre no pânico, não entre na histeria. Se você já estiver vivendo algum drama, né? Talvez você já tenha perdido alguém, viva o seu luto, não tente ser forte numa hora que é de tristeza, chore o que for preciso, e tenha fé de que a gente vai recomeçar. É o que eu creio, a gente vai recomeçar. Mas nesse momento, faça algo bom por alguém, se ocupe na medida do possível e não deixe a tua mente dominar, porque a nossa mente ela vai sempre nos levar para o caos, a não ser que a gente tenha o controle dela, né? A Bíblia fala sobre transformar a nossa mente em Cristo, né? Busque isso. Espero que essa palavra te abençoe, espero que você fique bem e que a gente possa superar isso e ao final tenha muitos testemunhos, né? Para contar. Pesquise sobre mente, estuda sobre isso e para você tomar as rédeas, tá bom? Espero que esse vídeo te abençoe. Graça e paz.